Queridos irmãos, é uma alegria podermos estar mais uma vez reunidos em nome de Jesus para o estudo do Evangelho. Depois de tantos tempos, meses e 3 anos de grandes dificuldades, e devagarinho as casas espíritas vão retornando, e é uma alegria a gente poder estar presente. A última vez que eu estive com vocês foi através da telinha. Eu estava com muita tosse, e aí eu pedi para fazer, porque eu não sabia, não era Covid, era só uma gripe, mas todo mundo fica sempre preocupado quando via alguém tossindo. Eu peço licença para poder relembrarmos aqui o Evangelho de Mateus, que é o que serve de base para Kardec, nesse capítulo 20, com o título Os Trabalhadores da Última Hora, para que nós possamos recordar a passagem do Evangelho de Jesus. Ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo, à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam à praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também, vós outros, para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for razoável. E eles também foram. Saiu novamente à 6ª hora, e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez, à hora 1/10, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: e de vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha, ele diz àquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se, então, os que só à 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo ao seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém, receberam apenas 1 denário. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom. Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos. Ainda nós nos vemos 2000 anos depois, nos comparando sempre em questão do resultado do nosso trabalho, em qualquer atividade. Sempre achamos que merecemos mais, porque somos mais competentes, como aqui os servidores, porque acharam que trabalharam mais tempo, mas não significa que aquele que trabalha mais tempo tem a mesma qualidade daquele que trabalhou 1 hora. Porque eu posso ficar o dia inteiro enrolando, como se diz popularmente, e o resultado do meu trabalho, muitas vezes, será menor do que aquele que trabalhou 1 hora, 2 horas, porque se dedicou para realizar o maior número de tarefas. Essa é uma das coisas que a parábola já vem nos mostrar. Se nós formos convidados, se nós formos chamados a um trabalho,
e aceitamos aquele acordo de pagamento, não há por que desejar o que é do outro. Mas nós ainda vemos isso, não é? Nós ainda comparamos sempre quem está ao nosso lado, mas não o salário. Não comparamos o resultado daquilo que fazemos, da nossa contribuição. Mas é interessante que essa palavra trabalho, ela traz uma carga psíquica muito grande. Em todos nós, na nossa, nesse ir e vir, não é? Em nossas reencarnações, essa palavra ela traz um peso negativo. Quando ouvimos trabalho, nós já achamos é algo que traz incômodo, dor, nos tira a distração, eu tenho obrigação, são sensações aversivas. E de onde vem isso? Por que nós trazemos em nosso inconsciente coletivo e individual, no nosso psiquismo, essa reação tão negativa quanto a palavra trabalho? E ela remonta de algo que realmente era desagradável. O significado da palavra trabalho, ela remonta, na sua origem latina, a tripalho, que eram 3 paus. Era um instrumento utilizado pelos agricultores para bater o trigo, espigas de milho para soltar, rasgar as espigas. Era aquela cruz de 3 pontas, 2 assim, mais um no meio, né? O tripalho era, pois, um instrumento de tortura que os romanos passaram a utilizar, no qual, então, ali eles supliciavam os escravos. Algo semelhante à cruz dos cristãos que acabaram aderindo por Jesus ser crucificado como símbolo, como objeto de adoração. E que nós, espíritas, buscamos tirar Jesus da cruz. Porque o Cristo que nós temos que seguir não é a cruz, não é aquele da cruz que paga pelos nossos pecados, mas sim aquele que exemplificou a vivência das leis naturais, que é o Evangelho. Quando se fala em Evangelho de Jesus, na realidade estamos falando do cumprimento das leis de Deus, por este ser Jesus, o Cristo. Mas que, através dos tempos, não é? Ficou pela sua crucificação mais a figura simbólica para que nós nos sentíssemos o quê? Culpados. Trouxéssemos ainda mais este processo no nosso inconsciente de culpa. Quando eu sou culpado, eu só mereço castigo. Hoje a psicologia, hoje não, já há algum tempo, a psicologia vem trabalhando isso em todos nós. E hoje temos lives, temos palestras, temos aí o material, né? A psicografia de Divaldo nos trabalhos de Joana de Ângeles, que trabalha muito essa questão nos esclarecendo. Porque aquele que é culpado, ele tem que pagar de alguma forma. E com esse processo, nós aceitamos uma série de situações, uma série de coisas que acontecem na nossa vida, muitas vezes, que não estão no nosso programa. Mas porque inconscientemente, lá no meu inconsciente, eu tenho culpa por algo que fiz, e todos nós fizemos algo. Nesse processo de crescimento, de aprendizado, com certeza, erramos no passado. E nessa tradição da Igreja Católica, principalmente, porque é a que mais usa o símbolo da cruz, este símbolo de colocar sempre Jesus na cruz é para nos lembrar o quanto somos culpados e, com isso, sermos manipulados, sermos conduzidos sem muito raciocínio. Não estou aqui fazendo nenhuma crítica à religião católica, até porque sou oriunda dela. Né? Nasci católica, casei ainda católica e ainda cheguei a batizar meus filhos. Tenho um grande respeito e me sinto muito bem quando eu chego numa igreja. Ainda no passado, né? Ele fala, e a igreja nos trouxe
tem o seu lado positivo, como toda religião. Não é a religião que faz as coisas negativas, mas sim aqueles que chegam para conduzi-la, que se aproveitam, muitas vezes, das suas autoridades. Então, essa questão da palavra trabalho, ela ainda, até hoje, ela continua com esta força relacionada a essa questão do tripalium, porque até o século XII ela ainda tinha um processo estava muito presente nas línguas românicas, né? E na França rural, segundo informações, até hoje ainda serve para designar, eles se utilizam do tripalium, né, nessa estrutura de madeira, para fazer o quê? Imobilizar o cavalo para trocar ferramentas e efetuar algumas intervenções cirúrgicas. Então, nós vemos que a questão do tripalium é sempre negativa. Ela oprime, ela castiga, ela nos traz dor. Então, essa figura da cruz, do tripalium, que significa trabalho, ela vem com essa carga muito negativa. Mas a doutrina espírita, ela vem esclarecer, ela vem abrir, descortinar este véu, para que a gente possa sair deste processo. Isso foi um passado necessário. Era a condição que nos encontrávamos ainda de espíritos muito primitivos, rudes, e que precisávamos, de certa forma, de instrumentos, de medidas que fossem bastante coercitivas para que nós pudéssemos andar no trilho, na linha, respeitar o próximo, realizar as tarefas que precisávamos. Mas a doutrina espírita vem nos trazer esse outro lado, essa outra visão do trabalho como servir. O servir, o ter o prazer de auxiliar, de ajudar o outro, de trabalhar para si mesmo. E, acima de tudo, ela vem nos falar, no item 5, como foi anunciado pelo nosso amigo, que a palavra, no item que fala sobre os obreiros do Senhor, ele vem nos dizer que aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E essa mensagem é do Espírito de Verdade, em 1862. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro modo, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhamos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Para nós, além de nós vermos, né, como uma alegria, um regozijo, porque todos nós nos consideramos os trabalhadores da última hora, mas todos nós cristãos, todos nós das diversas religiões, porque a palavra de Jesus ela foi difundida por todo o planeta, no hinduísmo, no shintoísmo, no muçulmano, nos muçulmanos, que agora me falo, no islamismo, no budismo. Cada um dos seus profetas, o que eles nos trazem? Quando nós vamos nos debruçar e estudar essas filosofias e essas religiões? A mensagem do Cristo. Para aquela região, para aquele povo, com aquelas palavras que eles pudessem entender. Então, todos nós somos obreiros do Senhor. Agora, a doutrina espírita, ela vem com o Consolador prometido, como o Consolador prometido, que nos descortina este véu, para que entendamos que todo o processo de crescimento depende de nós. Deus não nos castiga. Deus não quer o nosso mal. É tão racional isso que às vezes eu fico me perguntando como é que nós podemos, eu, no meu passado ainda, né, que não nasci,
espírita, então não fui evangelizada na doutrina espírita, eu podia absorver essa questão de que se eu fizesse algo era pecado e eu seria castigada por Deus. Quando Jesus nos traz que Deus é Pai justo e bom. Então, conforme o homem vem crescendo em conhecimento, vem descortinando através da ciência a capacidade do seu entendimento, não tem mais como vermos as nossas dificuldades, os desafios que a vida nos apresenta como castigo. Mas como ainda, nós estávamos falando, e vamos reforçar aqui, no nosso inconsciente o processo de culpa é muito grande, nós ainda transferimos para o conhecimento doutrinário a questão do karma. E entendemos o karma apenas como algo negativo. Mas o karma ele pode ser positivo. E o karma não é algo da doutrina. Nós temos a lei de causa e efeito. Eu faço algo, recebo de retorno, se for bom, as energias boas. Se não for muito bom, as energias que não foram muito boas. Está na lei que a própria física nos mostra. E isso, eu acho, para mim, é a grande chave que me dá o poder de ser feliz. De eu trabalhar em mim as possibilidades de tornar os desafios da minha vida menos pesados ou mais pesados. Porque só depende de mim. Se nós, como pais imperfeitos, não gostamos de castigar os nossos filhos, quando temos que repreendê-los, castigá-los, retirar algo que eles gostam, nós sofremos mais do que eles. Como é que Deus iria sentir alguma satisfação em ver o sofrimento da sua criatura? É ilógico. Como é que Jesus poderia estar apoiando, vamos dizer, os castigos que nos são infligidos e veria em nosso socorro para nos auxiliar? Ele está presente todos os dias, em todos os minutos. Nós é que não estamos com ele. Porque ele compreende que cada um de nós tem seu tempo. Cada um de nós tem um momento do despertar. E com as crianças, tanto que na cruz ele diz, perdoa-os, Pai, pois eles não sabem o que fazem. No momento de uma dor intensa, e a dor era mais de tristeza, era na minha interpretação, gente? No meu entendimento. Eu acho que a dor de Jesus não era dor física, propriamente dita. Claro que a dor física ela traz muito sofrimento, mas era a dor de ver, inclusive, aqueles que foram beneficiados por ele, que lhe viraram as costas. E que, naquele momento, gritaram por Barrabás, ao invés de Jesus. A tristeza dele era de ver a nossa a infantilidade, de ainda não termos despertado diante da sua presença, da força do seu amor, nós não conseguimos despertar para o verdadeiro sentido da vida. E ele ali, Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. É como nós fazemos com as crianças. Mas hoje, com o desenvolvimento das ciências, o desenvolvimento de todo o processo intelectual das criaturas que têm acesso a um grande número de informações, eu costumo agora, fiz essas reflexões e lembrar, passamos por um momento de grande dor com a pandemia. Será que só nos lembramos do que foi ruim? Vamos pensar no que a pandemia nos trouxe de bom. A pandemia nos trouxe isso. A comunicação em tempo real. Com o mundo. Não é com um amigo da esquina pelo telefone, ou do meu estado. Como antigamente nós tínhamos dificuldades, e esse antigamente, gente, não é tão antigamente.
para lhe falar, eu fui várias vezes na Telefônica de Brasília, que era ali perto do Hotel Nacional, fazer ligações para o Rio de Janeiro, para falar com em 74, 75, 76, 77. Já tem 50 anos aí? Quase tem. Mas 50 anos é nada. Eu posso dizer que é nada porque eu já passei deles há muito tempo. Depois que a gente passa, a gente vê que é curto demais. Não é? E a tecnologia cresceu, avançou de tal forma que na pandemia as redes sociais, as plataformas, elas tiveram que crescer. Elas tiveram que oferecer gratuitamente o trabalho, coisa que se pagava caríssimo para uma reunião online. Tinha que ter aparelhos bons, uma boa internet, as empresas que tinham condições, e quantas vezes a reunião caía. E era caro, muito caro. E o que a pandemia fez? O Zoom, quando começou, era só gente que tinha dinheiro que podia pagar. Você tinha lá teus minutinhos de meia hora que participava e daqui a pouco, ó, caía. O Meet popularizou, mas ele não tinha os recursos que o Zoom tinha. O que aconteceu? Tinha lá o Hangout, que já funcionava, tinha o Skype, que ou tinha semblante, não tinha sotaque, né? Porque se botasse o vídeo você não ouvia. Então, nós já tínhamos alguma coisa que não funcionava direito. Olha o que a pandemia fez. Os donos, aqueles que controlam as plataformas, eles viram que tinham necessidade de abrir e facilitar. E arranjar um outro meio de ganhar dinheiro, porque eles não deixaram de ganhar. Mas de forma em que todos pudessem utilizar. Temos hoje o WhatsApp que não é cobrado. E antes você pagava internet para usar qualquer coisa. E hoje, as companhias telefônicas, as prestadoras dessa tecnologia, no pacote, o WhatsApp já é grátis. Aí, se você tiver uma continha ali, até aquelas que são pré-pagas, tem os pacotes, você já tem o Facebook, tem o Instagram embutido, e todo mundo tem. Da pessoa mais simples, aqueles que têm mais dinheiro. Eu acho interessante que até a esmola hoje se paga em Pix. Mentira ou verdade? Chegou o Pix. Você chega e diz assim, não, mas eu não tenho. Até importância nem tem o Pix. Então, nós vemos que a pandemia ela teve seu lado ruim da doença, das pessoas que partiram. Mas o que ela nos abriu, tornando mais fraternos, mais solidários, aproximando-nos mais, despertando-nos para essa necessidade de nos respeitarmos e aceitarmos mais uns aos outros. E tudo isso é o quê? Trabalho. Tudo isso não veio do nada. Tudo isso veio do nosso trabalho. E porque toda casa, nos diz Paulo em sua epístola aos Hebreus, é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E Emmanuel, então, analisando essa passagem, ele diz assim, o Supremo Senhor criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza seu mundo particular. Cada um de nós. Eu não posso culpar a ninguém, nem a Deus, pela construção que eu tenho hoje, boa ou não tão boa, da minha vida. Deus não me disse assim, Fátima, você vai... não é nada programado, como muitas vezes nós da doutrina espírita achamos que aí vira determinismo. Não, vai nascer, vai casar com esse, vai ter tantos filhos, vai ter essa profissão. Eu achei interessante numa palestra do Haroldo Dutra, que há poucos dias eu ouvi, que ele falou, Deus
Ele não fica se preocupando com esse, com aquele outro, com aquele outro. Ah, não, esse está orando, ele pede isso, outro está pedindo, deixa eu atender. Ele dá para todos nós. Ele está aqui dando para todos nós. Tudo de bom. Mas nós escolhemos os caminhos. Nós escolhemos o que eu quero fazer, o que eu quero pensar, quais as ideias que eu alimento, quais as sensações que eu gosto de alimentar em mim. Eu estou edificando a minha casa. André Luiz nos fala que trabalho é a maior concessão de Deus no tempo, o grande renovador de tudo. Não há névoa que lhe resista à luz, nem chaga que lhe escape ao consolo. Porque tudo é trabalho. Se nós pensarmos que o nosso corpo trabalha para nos mantermos de pé, com saúde, e nós não pensamos nisso, não valorizamos esse organismo que incessantemente está trabalhando. Sistema circulatório, sistema nervoso, sistema endócrino, respiratório. Quando um falha, a coisa já começa, aí a gente lembra que está acontecendo alguma coisa. E ele geralmente para de trabalhar bem, por quê? Pelos nossos desregramentos, pelos nossos desequilíbrios. Quantas vezes a gente sabe que vai comer um alimento e aquele alimento nos faz mal? Aí a gente diz assim, ah, não, mas é tão gostoso, só um pedacinho, hoje eu vou comer. Aí amanhã nós estamos com crise de vesícula, enxaqueca, mas pagamos o preço. Quando podemos ter o mesmo prazer, a mesma satisfação, por algo que não nos faça mal. Quantas vezes falamos para os jovens, para as crianças, não faça isso que você vai se machucar, não faça isso que não é bom. Aí eles vão lá e fazem. E aí descobrem por sua própria conta que não era bom. Porque nós ainda gostamos de testar. Nós não crescemos com o exemplo do outro. Porque se tivéssemos crescido com o exemplo do outro, nós estaríamos junto de Jesus, porque junto com eles, ele exercitou. E com certeza nós não somos cristãos da primeira hora. Hoje eu me tornei cristão. Nós espíritas já viemos vários segmentos cristãos, para que hoje pudéssemos entender com mais facilidade a doutrina. Não nos torna melhores que ninguém, só mais responsáveis. E aí a gente tem que se perguntar, qual é a minha tarefa na Terra? Porque também nós achamos que somente os grandes trabalhos, as grandes realizações é que são importantes. Só aquelas pessoas que vieram com o compromisso de realizar coisas grandes é que têm tarefas e têm missões. Mas é Joana de Ângeles que nos diz no livro Nascentes de Bênçãos: indagas a uns e outros, qual será a tua tarefa espiritual na Terra? Informas que os anos se sucedem e ainda não conseguiste detectar qual o ministério fraternal que deverás exercer. E por isso te preocupas. Nós ficamos muitas vezes na casa espírita. O que eu vou fazer? Poxa, eu queria fazer isso. Aí não dá, eu queria fazer aquilo. Quantas pessoas se afastam porque chegam na casa espírita, elas querem já escolher a tarefa e assumir a tarefa lá. Precisaram, né? O direito de serem conhecidas, de conhecer. Começar as tarefas mais simples, assistindo uma palestra, sentando ali, conversando com o irmão, atendendo nas coisas simples. Nós já queremos as tarefas. Aí eu pergunto, poxa, eu estou na doutrina há tantos anos, até hoje, o que eu sou? O que eu fiz? Analise. Porque nós estamos aqui para nos doarmos.
em todos os momentos, em todos os sentidos. Uma palavra amiga, na rua, não é só dentro da casa espírita. É 24 horas por dia. É num sorriso, é num bom dia, é num silenciar na hora em que o irmão se encontra em desequilíbrio. E tudo isso é trabalho. E nós não encaramos assim. Emmanuel diz assim na página Chamamento: repara, é a dureza de coração que te convida ao exercício da piedade. É a dor que te pede reconforto balsamizante. É a calúnia que te reclama o esforço heróico do perdão, com absoluto esquecimento do mal. É a sombra que espera por tua lâmpada acesa na inspiração do bem. É o cipoal da discórdia que te aguarda a bênção da harmonia. É numa página onde ele nos convida, com esse título, Chamamento, para o trabalho. O trabalho em todos os sentidos. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta por que, por trabalho, só se devem entender as ocupações materiais? E os espíritos nos respondem, não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Tudo que for útil é trabalho. Nós temos que lembrar que muitas vezes fazemos coisas que não são úteis e estamos trabalhando negativamente também. Mas aqui eles consideram o trabalho na sua acepção da caridade, da relação com o outro, de beneficiar o outro. Não o trabalho que eu me dedico para destruir alguém. Isso é desserviço, não é trabalho. É compreensível, portanto, nos fala Emmanuel, que empenhemos todo cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Perdão, é Joana de Ângeles, quando quando indaga sobre as tarefas. É compreensível que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. E é André Luiz que vem novamente em nosso socorro. Com ele olvidamos nossos pesares, encontramos os pesares alheios que nos solicitam concurso fraterno. É por ele que adquirimos o verdadeiro centro das proporções, de vez que nos ensina a sanar as dores maiores do que as nossas. No momento em que as dificuldades nos batem à porta, se ficamos em casa, aflitos, pensando na doença, na dificuldade financeira, no problema profissional, no problema de relações familiares, nós só estamos retroalimentando as nossas dificuldades. Se nós pensamos, pegamos e resolvemos sair de nós para olhar o outro, e sempre haverá alguém mais necessitado que nós até esquecemos das nossas aflições e a resposta nos chega para a nossa melhoria, a solução do problema, ou o conforto interno, que muitas vezes não podemos sair, estamos num processo de tratamento de doenças que nos exige ficar em casa. Mas vamos orar por alguém que sabemos que está pior do que nós, ou que às vezes até está melhor do que nós, mas o enfrentamento daquela solução ele se sente mais fraco, mais aflito. Falemos com ele. Vamos incentivá-lo, vamos levar a esperança. É isso que os espíritos vêm nos convidar a fazer como obreiros do Senhor. Eu gostaria de ler aqui, vou pedir licença mais uma vez, uma página, só um finalzinho da página, um trechinho, do livro Para Viver a Grande Mensagem, de Richard Simonetti, que tem como título Pastores de Hoje. Ele inicia falando dos pastores que receberam ali Jesus, que estavam lá naquele momento, junto a Jesus, que nenhum deles seguiu Jesus.
Aqueles pastores que foram ver Jesus na manjedoura, estiveram ali naquele momento, segundo Richard Simonetti e Humberto Campos, nenhum deles seguiu Jesus. Foram continuar cuidando dos seus rebanhos. Não se deram conta daquela beleza, daquele momento, quem estava ali. Mas essa página ele vem falar de nós outros. E ele fala assim: novos pastores de Belém, deslumbrados com tão intensas luminosidades, que fizemos do legado que nos foi confiado. Está falando para nós, espíritas. Estamos trabalhando com a força de nossos exemplos pela disseminação dos princípios espíritas, a fim de que haja paz no mundo. Permanecem os interesses de Deus consubstanciados nas normas codificadas por Allan Kardec acima dos desejos humanos? Esforçamo-nos por corresponder às esperanças de Jesus? Nem sempre, pois, passadas as emoções mais fortes do nosso encontro com a terceira revelação, tendemos a cuidar de quê? De nossos rebanhos. Como os pastores fizeram. E tão distante nos situamos de suas diretrizes e objetivos, que frequentemente somos envolvidos por sentimentos negativos, que nunca deveriam ter livre ingresso em nossos corações, como o pessimismo, a frustração e o medo. Por que o pessimismo? Não somos filhos de Deus, herdeiros da criação, onde tudo é beleza, harmonia e perfeição? Por que a frustração? Não estamos no caminho da evolução, onde a dor é lição, a dificuldade degrau e a luta, abençoado exercício que desenvolve nossas potencialidades criadoras? Por que o medo? Não nos rodeiam espíritos amigos, afetos caros, que incentivam e amparam, preparando-nos para o reencontro feliz mais tarde? Eu deixo essas perguntas para todos nós refletirmos. Somos os pastores, os novos pastores de Belém. E Jesus convida para que sejamos os seus discípulos, os seus apóstolos, do amor, do bem, no serviço, marchando para levar aonde quer que nos encontremos, através dos nossos exemplos, nos momentos difíceis da vida, junto aos familiares e amigos, quando resistimos e fazemos como o coqueiro, que o vento curva, mas deixa de pé, ele retorna e fica de pé, mostrando que sabemos por que aqui estamos. Nenhum de nós veio a passeio nessa encarnação. Aliás, em nenhuma encarnação. Todos nós viemos para crescer, para aprender, para evoluirmos. E cada coisa que chega até nós a atraímos para o nosso crescimento, para o nosso exercício. Como é que eu posso desejar ser tolerante, vivendo num lugar onde ninguém me tira do sério? Ter paciência quando todos concordam comigo. Para que eu desenvolva essas virtudes, é necessário que eu me encontre nos lugares que me desafiam. Aí, há uns dias atrás, eu estava conversando com umas amigas na FEB e nós estamos falando isso. Quando é que a humanidade tem os impulsos de crescimento na ciência, evolui? A ciência, na área da reabilitação, do conhecimento do cérebro, ela veio, deu seu grande avanço depois da Segunda Guerra. Por quê? Porque tínhamos que superar todos aqueles males causados pela guerra. As pandemias, todas que estiveram aí, essa não foi a primeira. Nós só nos movimentamos quando somos obrigados a movimentar a nossa criatividade para achar soluções. Quantas soluções nós encontramos durante essa pandemia para conviver, para podermos ajudar, para podermos sair e não nos contaminarmos? Se não acontecesse nada, nós estaríamos
mergulhados na rede social. As famílias estavam, cada um do seu lado, com seu iPad, com seu iPhone, com a sua televisão, cada um desligados de si mesmo. Tiveram dificuldades para novamente se ficarem dentro de casa? Tiveram, mas foi importante. A família se voltou para dentro de casa, não podia sair. Ou a gente se entende, ou a gente se entende. Ou nós somos fraternos e nos amamos, ou então a gente não nos sentimos. Para mais uma encarnação. Mas alguma atitude não conseguimos ficar alheios. Então, eu vou encerrando aqui com a página de Emmanuel, em Fonte Viva, que nos diz assim: se é difícil a produção de fruto sadio na lavoura comum, para que não falte o pão do corpo aos celeiros do mundo, é quase sacrificial o serviço de aquisição dos valores espirituais que significam o alimento vivo e imperecível da alma. Só o trabalho é bastante forte para penetrar nos antros do sofrimento, iniciando a obra da redenção para os companheiros que desejam renovação. Por isso mesmo, a ele nos cabe empenhar o coração com ardoroso fervor, a fim de aprendermos a servir aos outros, de aprendermos que servir aos outros é servir a nós próprios. Porque quando servimos aos outros, estamos aprendendo e crescendo. E Joana de Ângeles, na página que falei inicialmente, Nascentes de Bênção, ela encerra nos dizendo assim: não te detenhas, aguardando revelações certamente não te chegará conforme anelas, que não te chegará conforme anelas. Não penses começar por onde outros que já trabalharam, se escalfaram, ela coloca aqui, estão terminando. Sempre há lugar e oportunidade para quem deseja trabalhar no bem. Consciente da necessidade de ser trabalhador da verdade, não postergues mais o serviço, procurando informações improcedentes ou revelações retumbantes que exaltam o ego e envaidecem a personalidade. Toma a charrua do Evangelho e sai a lavrar a terra dos corações. Jesus te espera. Jesus nos espera. Muita paz.